Essa semana eu vim pensando bastante sobre a forma como a gente se sente sobre as situações. Eu pensei de uma forma bem individual, como eu me sinto diante de algumas situações, e eu queria trazer um pouco desse pensamento. Se alguma vez você já se sentiu um merda, eu quero trazer esse termo, mas ele é meio forte. Cara, uma pessoa ruim mesmo. Há uns 5, 6 meses atrás, eu li a seguinte frase: E se eu for uma pessoa ruim, só não me contaram ainda? E essa bosta alugou um espaço na minha cabeça. Porque eu segui pensando mais de um dia. Cara, esse, na verdade, eu só sou alguém ruim. Eu sou alguém chato. Sabe? Alguém difícil. Sabe? Todas essas coisas. Eu sempre tive a sensação de ser uma pessoa muito paciente. Na minha cabeça, sempre foi a minha maior virtude, foi a minha paciência, foi a capacidade de ter calma nas situações. E isso, pra mim, sempre foi meu ponto forte. Até que eu fui perguntar pros meus amigos, né? A gente tava tendo uma conversa sobre defeitos, qualidades gerais, assim, e falaram que eu sou muito estressado e nem um pouco paciente. Como assim? Eu não sou paciente. E todos eles disseram a mesma coisa. E a minha namorada também. E eu descobri que eu não sou uma pessoa paciente. E aí, a partir desse momento, começou a me vir o questionamento de o que de fato nós somos. E nesse caso, eu vou falar no individual. O que de fato eu sou. Se eu sempre me julguei paciente, eu sou estressado. E se eu sempre me julguei bom e eu sou só ruim? Porque independente, muitas vezes, do que eu acho que eu sou, o meu meio dito que eu sou mais do que a minha visão de mim próprio. Se eu me acho paciente, mas me acho estressado, no final eu sou estressado, porque eu sou estressado com outras pessoas, certo? Eu sou paciente com o quê? Se eu me julguei, logo eu não sou. E aí esse pensamento que me pegou um pouco. E aí você olha pro tamanho do mundo. Olha pra quantidade de pessoas que existem e você pensa, cara, tem muita gente ruim de verdade nesse mundo. E aí você pode olhar pra extremismos como, sei lá, assassinos maníacos do parque, ditadores. Ou até pra um estereótipo de um patrão muito rico que continua tirando dinheiro dos seus empregados, que nem coisa que a gente vê de filme. Isso é real, é muito real, na verdade. Ou pessoas muito ricas que zombam de pessoas muito pobres e que passam fome, que apontam o dedo de muito longe. E você pensa, cara, em muito sentido essas pessoas não são boas. Mas o que é ser bom e o que é ser ruim é outra pergunta também. E na minha cabeça sempre foi alguém paciente, alguém bom, alguém tranquilo, é, muitas vezes respeitoso e cavalheiro. E eu até cheguei numa situação semana passada. Foi fazer uma venda do meu livro e eu fui entregar ele no ponto de entrega. E eu sempre passo por um rapaz vendendo bala, chiclete na rua, paçoca. E esse dia a gente conversou, como sempre, sobre o Corinthians. E ele falou: Não, pega uma paçoca. Eu falei: Cara, tenho 40 centavos, a paçoca era R$ 1. Aí ele falou: Não, pega aí, pega aí, pega aí. Aí eu peguei. Eu falei: Não, vou trazer pra você o dinheiro depois. E, cara, passei lá mais umas 4 vezes, eu não levei. Que eu não achei moedas, né? Eu dei uma procurada, mas nada assim, tipo, caralho, eu estou meio que devendo, cara, né? Custa R$ 1, paguei 40, tô devendo 60 centavos. Eu fiquei tipo, mano, eu não sou uma pessoa ruim, porque ele deixou, né? Mas ao mesmo tempo, eu não tô fazendo algo que é certo. Tá bom, ele deixou, mas as coisas têm o seu preço. Ele só liberou por conta da meio que amizade, assim. Só que, mano, eu tava indo vender o meu livro com o meu carro. E ele tava na rua vendendo bala. Dá pra entender a diferença social e financeira que a gente tem. E, tipo, mano, pra mim não faria muita diferença, quase nenhuma. Só que pro cara, às vezes, era muito importante e eu tava meio que negligenciando essa entrega porque não tava dando valor. E depois eu fui lá e entreguei uns R$ 4 pro cara. Tipo, não precisava de mais nada não, pode ficar, mano, tamo junto. Pensei, cara, eu sou uma pessoa boa por ter entregue mais dinheiro, de fato, só por ter feito uma boa atitude. E isso paga o tempo que eu fui ruim por não ter pago o cara. E talvez ele ficou um pouquinho no vermelho ali na conta final do dia dele. É uma pergunta, né? Não sei. Não sei se foi. Talvez nem a forma como ele me viu, porque ele tava muito tranquilo, mas às vezes ele precisaria daquele dinheiro. Às vezes aqueles R$ 4 fizeram diferença. Tá bom, é R$ 4. Pra mim não é nada. Mas eu já falei desse ponto antes. E eu sempre busco seguir da seguinte filosofia: de que as minhas atitudes não ditam quem eu sou, né? Eu não sou resumido às minhas ações. Coisas que eu faço pra algumas pessoas não é de fato quem eu sou.
Mas a forma como o mundo inteiro me vê é o perfil que é tirado de mim. E isso faz você se tornar o vilão na história de muitas e muitas e muitas pessoas. Eu já gravei esse vídeo aqui umas 3 vezes e nenhuma delas deu muito certo. Essa tá sendo a quarta, espero que dê. Pensa, vou trazer um exemplo bem besta. Mas pensa, você conhece uma garota e ela se apaixona e você não. Ou o contrário, se você for uma garota. Né? E cara, essa pessoa ela tá muito afim, você não, e meio que não rola e ela fica com um bloqueio emocional. E o próximo cara que vai chegar vai querer namorar com ela, ter algo mais sério, e ela não vai estar afim por causa desse bloqueio que você acabou indiretamente gerando nela. Cara, você acaba indiretamente se tornando um vilão, que não necessariamente você é alguém ruim, você só não tava no mesmo clima que a pessoa. Vamos deixar isso claro. Mas um cara que nem te conhece, nem sabe seu nome, seu rosto, sua idade, quem você é, não sabe nada sobre você, ele já cria uma imagem ruim de você. Já fala, caralho, eu queria ficar com essa menina, mas por causa do último cara, eu não vou conseguir. Isso traz uma visão meio diferente, né? Tipo, cara, você é o vilão indiretamente na história de muitas e muitas e muitas pessoas, e diretamente na história de muitas pessoas. Né? Até pra essa menina, às vezes você foi um completo cuzão, um completo otário também. Eu com algumas pessoas, ou você fez alguém bater o carro no trânsito, você fez alguém reprovar numa prova, várias coisas. Fez alguém perder o emprego. Tipo, mano, aquela pessoa deve ficar puta da vida contigo, tá ligado? Você fica, mano, eu só fiz meio que o que era certo. Ou às vezes não. Então nós somos vilões na história de muitas pessoas, mas é bom lembrar. A partir de tudo isso eu quero deixar meio que não uma lição de moral, mas trazer uma visão de que nós também somos os heróis de muitas pessoas, mesmo que indiretamente também. Às vezes com aquela garota ela aprendeu a dar tempo às coisas, sabe? O tempo de cada coisa, que às vezes de fato ela não. Ela começa a se dar mais valor em alguns quesitos e aprender mais sobre si própria. Sobre o cara lá do semáforo, ele, cara, aprende a ser mais gentil com as pessoas e às vezes torcer com a generosidade de outras pessoas. E, cara, ele ficou muito feliz quando eu entreguei aquele dinheiro a mais pra ele. Então, às vezes ali eu fui um herói, fui uma boa pessoa. Quando eu falo herói e vilão, eu não quero dizer ao pé da letra pra você pensar no Batman, no Coringa. Mas pensem como pessoas que acertam e como erram, né? Como a gente pensar naquela máxima, matar alguém é errado, vai. Mas se matar alguém pra proteger sua família, não. Entende como muitas coisas variam de situação pra situação, pessoa pra pessoa, caso pra caso? E eu só queria fechar esse vídeo falando que eu sempre me julguei uma pessoa muito boa. Assim como eu me julguei muito, sempre me julguei muito paciente. Mas às vezes eu não sou. E faz parte. Eu sou e eu quero ser lembrado pelas coisas boas que eu fiz, pelas boas mensagens que eu passei, pelas boas memórias que eu deixei e que eu deixo. Não vou matar. Mas que é pra gente sempre tomar cuidado. E lembrar que algumas coisas não nos resumem como a gente pode achar que resume. Essa foi uma brisa muito louca que eu entrei. Se você chegou aqui até o final, mano, e fez um pouco de sentido pra você, me fala o que você acha. Se de fato algumas coisas fazem sentido mesmo, e heróis, vilões, essa visão de ser bom e ser ruim tem um equilíbrio, uma balança. Ou se eu só brisei mesmo e falei, mano, nada a ver. Deixa aí, valeu. É nóis.